Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, tá? Novamente quero agradecer aí a marca de 85 mil inscritos. Obrigado a todos que acompanham o John, certo? Aí a gente vai devagarinho, com a meta de 86, pensando nos 90, né? Mas vamos passo a passo aí para conseguir, quem sabe, né, rapaziada, a plaquinha de 100 mil inscritos. Já deixa o seu like, ativem o sino de notificações, sigam o John nas redes sociais, tá? Tem todas as redes sociais do John aqui embaixo, certo? Instagram, TikTok, Quai, Twitter, tudo. E vamos pra cima, tá? Um feliz Dia Internacional das Mulheres também, tá? Principalmente aí para todas as corintianas desse Brasilzão e do mundo também, né, rapaziada? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem surgiu um ofício da equipe do São Bento, tá? Para a Federação Paulista de Futebol, pedindo o WO, a anulação do jogo entre Portuguesa e Corinthians que aconteceu lá em Brasília. O jogo ficou em 0-0, 1 ponto para a Portuguesa, 1 ponto para o Corinthians. Qual que foi a reclamação do São Bento? Ah, mas tem um regulamento aqui que o time que acabou de subir da Série A2 para a Série A1 do Paulistão tem que jogar todos os jogos em casa, no seu estádio e tudo mais. E aí, se acontecesse o WO, o Corinthians ganharia mais 2 pontos, porque o Corinthians foi lá e empatou 0-0, ganhou 1 ponto. No WO, o Corinthians seria o vencedor da partida, ganharia mais 2 pontos. Com esses 2 pontos, o Corinthians ultrapassaria Água Santa e São Paulo na tabela geral. E aí, se a gente vence o Ituano no final de semana, a gente decidiria a semifinal em casa. Certo? Nisso, a torcida do Corinthians já se empolgou, gostou da ideia, falou, pô, será? Será que a Federação Paulista vai acatar essa decisão? E aí, não acatou, tá? Obviamente, até porque foi a própria Federação Paulista que autorizou o jogo entre Portuguesa e Corinthians lá em Brasília. A partir do momento que a própria federação autorizou, não tem como ela chegar no final do campeonato, ó, Portuguesa. Lembra aquele jogo que eu autorizei? Então, foi irregular. Tá? Então, eu já imaginava, né, que não aconteceria essa anulação, como não aconteceu mesmo, tá? E aí, segue a tabela do jeito que acabou o campeonato. São Bento foi um dos times aí rebaixados, né, do campeonato. E é isso, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí falando das quartas de finais do Campeonato Paulista, Corinthians e Ituano, 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena, tá? No domingo, um jogo domingo. Ontem, o Corinthians já divulgou aí as informações sobre a venda dos ingressos, tá? Já estão abertas aí para quem é fiel torcedor. Manteram lá aquele estilo escalonado, né? Para quem tem mais de 60 pontos, 40 pontos, 20 pontos, tá? Pro torcedor em geral, hoje, 11 da manhã de abril, tá? Para quem é sócio, mas não bateu 20 pontos, hoje, 11 da manhã já abriu. E para a torcida em geral, a partir de quinta-feira, né, amanhã, o Corinthians vai divulgar aí os ingressos que ainda estão sobrando, tá? Então, prioridade é para quem é sócio torcedor, na sequência para os demais torcedores do Corinthians, tá? Temos aí valores e tudo mais. O Corinthians manteve aí praticamente o padrão, tá? Da venda dos ingressos aí. E é isso, mais informações no site fieltorcedor.com.br ou ingressoscorinthians.com.br, certo, rapaziada? Eu estarei lá, tá? Eu estarei lá e quero saber quem também gostaria de estar domingo, tá? Lá na Neoquímica Arena para apoiar o nosso Coringão em busca dessa classificação para a semifinal. Bom, e aí tivemos ontem um novo exame do Renato Augusto, certo? Um exame de imagem e tudo mais. E foi constatado um estiramento no joelho, tá? Vou até pegar o nome certinho aqui para vocês. O meia foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, certo? Então esse é o diagnóstico aí do Renato Augusto. E aí, primeiro ponto Renato está fora do jogo
contra o Ituano domingo. Não joga, tá? Porque o primeiro diagnóstico do Bruno Maziotti foi: não está com lesão. Se não está com lesão, 2-3 dias de recuperação, volta a treinar, joga. Continuou sentindo dores, fez um novo exame, constatada a lesão do Renato. Foi constatada a lesão. Então aí é outro cenário. Um cenário de recuperação de lesão, tá? A tendência é que ele retorne para a semifinal, que está prevista aí para os dias 18 e 19 de março. Que a gente tem agora quartas nos dias 11, 12 e 13 também, né, nesse final de semana. E aí semifinal no outro final de semana. Então os jogos do Paulistão agora só finais de semana, certo? É isso, rapaziada. Não tem muito o que falar, tá? Teve o lance aí no jogo contra o Santo André, ele tratou na folga e tudo mais, mas é uma lesão. Pô, John, tal dia volta, tal dia... Recuperação é de 10 a 15 dias. Depende de cada atleta. Então, se a gente pensar que o Renato se lesionou no dia 4, se a recuperação dele for de 10 dias, dia 14 ele tá liberado. Pode jogar dia 18. Agora, se for de 15 dias, ele só retornaria no dia 19, que pode ser também uma data de jogo do Corinthians. Então, assim, é muito relativo. Vai depender do próprio Renato, a recuperação dele no dia a dia, tá? Os médicos vão fazer esse acompanhamento, vão seguir fazendo os exames, tá? Eu acho que dia sim, dia não, ele vai fazer o exame para ver se está melhorando, se não, se precisa acelerar, o que precisa fazer, tá? É uma notícia, obviamente, muito ruim para nossa equipe, só que aí é o que a gente já vem falando há muito tempo. Na hora que apertar, vai precisar do elenco. E aí, hoje, no Corinthians, a gente tem um jogador que faz essa função do Renato? Não tem. Ah, o Paulinho entrou, fez gol, o Matheus Araújo... Concordo, entraram bem contra o Santo André, mas não são jogadores da característica do Renato, tá? Isso é fato e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora para você que está precisando pagar aquela conta, tá? No Pix ou no boleto, entre em contato aí com o pessoal da Pague Meu Boleto, rapaziada. Eles vão resolver de forma rapidinha para vocês. Se a conta for no Pix, eles depositam na hora para vocês. Se for no boleto, só mandar o código, eles já pagam também. E aí para isso, precisa ter um limite no cartão de crédito, tá? Que eles vão parcelar para vocês em até 12 vezes. Ah, então, pô, John, eu tenho aqui o limite no meu cartão, certo? Mas eu preciso pagar uma conta hoje, no Pix. Entre em contato com a Paga Meu Boleto e vamos pra cima, rapaziada. O nosso atacante, ou ex-atacante, né, Rodrigo Varanda, foi contratado, tá? Já foi até anunciado pela equipe do América Mineiro, postei hoje cedo, né, pessoal que me acompanha no Instagram. Rodrigo Varanda chega pra equipe mineira, certo? Um contrato de empréstimo até janeiro de 2024, ou seja, até o final da Copinha. E aí uma coisa que eu não tinha entendido, eu achei que o Rodrigo Varanda ia ser emprestado para o América Mineiro para trabalhar com Wagner Mancini, que foi o treinador que lançou ele aqui no Corinthians, certo? Assim como Wagner Mancini pediu novamente a contratação do Everaldo, o Everaldo voltou para o América, certo? Rodrigo Varanda chegou para o América Mineiro para jogar no Sub-20. No Sub-20 do América. Isso que eu não tinha entendido. Por quê? O cara já jogou no profissional do Corinthians. Rodou alguns clubes, né? Nas últimas temporadas aí, ele foi emprestado para o São Bernardo, foi emprestado para Chapecoense e para o Ácritas do Chipre. Então, assim, ele estava jogando futebol profissional. Pela Chapecoense, pelo São Bernardo e pelo Ácritas. E aí ele volta pro vai pro América Mineiro e não para jogar pelo time profissional, pelo time principal. Ele vai pro Sub-20, para a categoria de base. Será que ele não teria espaço na nossa categoria? Pô, John, não teria. Então, beleza. Se ele não teria, manda pro América. Qual que é o problema? O contrato dele com o Corinthians acaba também em janeiro de 2024.
Ou seja, a tendência é que o Rodrigo Varanda saia de graça no clube, tá? Saia de graça do clube. Ele foi emprestado agora, né? O Corinthians não paga mais os salários dele, vai pro América. Independentemente da temporada que ele fizer na América, sai de graça, tá? Porque aí acaba o empréstimo dele com a América, mas acaba o contrato dele com o Corinthians também. Então ele ficaria livre no mercado, ou para assinar em definitivo com a América, ou com qualquer outro clube. Obviamente, dependendo do desempenho dele aí durante esse ano, né? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Rodrigo Varanda foi um cara que eu coloquei uma expectativa positiva, tá? Até pela estreia dele, um gol no clássico contra o Palmeiras, por tudo que falavam dele. Só que aí a gente tem uma sequência de episódios do Rodrigo Varanda que foram minando aos poucos aí a carreira dele. E qual que é o ponto? Tudo isso que a gente vem falando aconteceu ali em 2021, foi a estreia dele pelo profissional. A gente tá em 2023 e o cara tem apenas 20 anos. Olha tudo que passou, olha tudo que já aconteceu na carreira do Rodrigo Varanda, os clubes que ele já foi, os episódios da carreira dele, e ele tem apenas 20 anos. Ele vai pro América para jogar o Sub-20. Então assim, eu quero acreditar que o Rodrigo Varanda vai dar a volta por cima, tá? Eu quero acreditar e quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora informação importante sobre patrocínio, tá? O pessoal do meu timão conseguiu uma apuração aí muito positiva, que o Corinthians nos próximos dias vai anunciar um acordo, tá? Uma marca aí que vai estampar o calção da equipe masculina profissional, tá? O pessoal da diretoria não vazou o nome, tá? Da empresa. O Grupo Massa, que é do Ratinho, né, do Carlos Massa, é um dos candidatos, tá, a conseguir esse espaço aí no calção do Corinthians. E esse conglomerado, né, do Grupo Massa é um dos mais fortes do Brasil na questão no segmento de comunicação, tá? Tem a Rede Massa, que é uma rede de televisões aí afiliadas ao SBT, tá? Pela Rádio Massa FM, com mais de 30 emissoras, tá? No Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e a produtora de eventos Massa Fan, tá? Então o Grupo Massa aí tem diversas empresas, né? Como eu falei, mais de 30 emissoras, emissoras de rádio, mais de 30, 5 emissoras de TV que são afiliadas ao SBT, fora a produtora de eventos. Então, pode ser qualquer uma desses 3 segmentos aí de empresas do Grupo Massa estampe o calção do Corinthians. Ou eles estampem com a holding, com o Grupo Massa mesmo, tá? A gente aguarda aí mais algumas informações, valores, tempo de contrato e tudo mais são mantidos em sigilo, tá? A gente aguarda aí essa atualização, mas positivo, tá? De certa forma, qualquer patrocínio assim nesse sentido é positivo. Obviamente vocês já sabem a minha opinião sobre esse uniforme folheto de mercado. Sou a favor de pegar 2, 3 grandes empresas e colocar o valor lá em cima. Você garante uma exclusividade e tudo mais, do que pega 2 milhões de um, 3 de outro, 3 de outro, 5 de um. E um grande, 10. Tá? Eu sou a favor de pegar 2, 3 empresas grandes e colocar assim um valor cheio, forte. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, saiu uma notícia aí do Encrenconur, tá? Que é um dos principais setoristas aí do futebol internacional, de que o Corinthians estaria monitorando a situação do volante Matheus Uribe, do Porto de Portugal. Inicialmente fui pesquisar, né, sobre o Matheus Uribe, tem 31 anos, certo? 31 anos, é colombiano, certo? Tem passagens aí pela seleção da Colômbia. Já jogou no Tolima, jogou no Atlético Nacional. No Tolima ele não estava naquela época, tá? Ele jogou em 2015 no Tolima, jogou no Atlético Nacional, jogou no América do México e aí em 2019 foi pro Porto. Então já está aí algumas temporadas no Futebol Clube do Porto,
tá? Foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, na época que o Atlético Nacional venceu aquela Libertadores em 2016. Multicampeão pelo Porto, tá? Bicampeão português, ganhou a Taça de Portugal, Taça da Liga, enfim. É um jogador vencedor. Qual que é a questão? Ele joga ali como um segundo volante. O Matheus Uribe é um segundo volante. Hoje, eu não vejo a necessidade do Corinthians de contratar o Matheus Uribe. Tá? Um segundo volante de 31 anos. É bom de bola? É bom de bola. Tá? Tem qualidade. Mas hoje, é uma das posições que a gente mais tem jogadores. Eu traria um meia para brigar ali por posição com o Renato. Não brigar, mas ser ali uma sombra para o Renato. Trazer algum outro atacante. A questão da lateral esquerda a gente não resolveu. Não dá para trazer outro segundo volante. E aí, qual que é a situação? Pelo que eu vi da notícia aqui, tava que o Corinthians, Flamengo, Palmeiras estão monitorando a situação do Matheus Uribe. Sabe o que eu acho disso tudo? É o empresário do Matheus Uribe, ligou aqui pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Galo. Ó, tô com um jogador assim, assim, assado. Tem interesse? Aí, já mandou pra imprensa, ó. O Matheus Uribe tá negociando com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Galo. Meio que pra valorizar o cara, que a gente já sabe que deve estar fechando com algum outro clube. Não sei se do futebol brasileiro, de algum outro mercado, mas você dá uma valorizada. Fala, não, ó, tem clubes aqui de outros países que estão de olho. Então, o preço é esse, paga e fecha com o cara, tá? Então, a princípio, pelo que eu tô entendendo aí, não sei se o Corinthians tá tão de olho assim não, viu? Deve ter sido oferecido ao Corinthians alguma conversa nesse sentido sobre o Matheus Uribe. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!